nós sintamos a tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus, vem soprando os nossos ouvidos, vem falando no nosso coração, vem abrindo nossos olhos espirituais a respeito da nossa vida. Ah, Espírito de poder, de glória, vem fazendo obra nova, vem tirando toda a trave, toda a sujeira, toda a barreira dos nossos olhos. Ah, Senhor, fala conosco. Mais uma vez o ministério canta, pode aumentar. Salmos
Deus? Para ajudar naquelas perguntas que eu quero que elas incomodem a sua vida ao longo desses poucos minutos que teremos, e que elas possam te incomodar ao longo dessa semana, para te ajudar a refletir sobre ela. O livro do Eclesiástico nos diz o motivo da nossa existência. E ele diz assim: Deus criou o homem da terra, formou segundo a sua própria imagem, e o fez de novo voltar à terra, revestiu de força segundo a sua natureza, determinou-lhe uma época e um número de dias, deu-lhe domínio sobre tudo que está na terra, fez-o temido por todos os seres vivos, fez o Senhor dos animais e dos pássaros, de sua própria substância deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência, língua, olhos, ouvidos e juízo para pensar, cumulou-os de saber e de inteligência, criou neles a ciência do Espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria e mostrou-lhes o bem e o mal, pôs o seu olhar nos seus corações para mostrar-lhes a majestade de suas obras, a fim de que celebrassem a santidade do seu nome e glorificassem por suas maravilhas. Deus não nos criou como um animal qualquer. Deus não nos criou como uma bactéria, como um réptil. Deus nos criou de uma forma diferente. Porque Deus, quando cria, quando Ele entra no processo de criação, o Senhor vai separando tudo. E Ele separa as aves dos céus, animais terrestres, animais das aves, cada um no seu lugar. Mas chega na hora do ser humano, o Senhor quis dar detalhes. E no momento que o Senhor vai dar detalhes, Ele diz assim: agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Façamos este homem de uma forma que eu possa olhar no céu e contemplar aquilo que é a minha melhor e maior criação de todas. Aí o Senhor Deus, na sua bondade, Ele vai e com as suas próprias mãos Ele cria o ser humano a sua imagem e semelhança, um ser totalmente diferenciado de todos os outros seres terrestres e celestiais, porque dentro deste ser aqui, que é a imagem e semelhança de Deus, o Senhor colocou nele qualidades e natureza humana, mas qualidades e natureza divina. E no meio disso tudo, como se não bastasse, porque toda obra-prima nós queremos dar detalhes, como o Senhor já tinha criado tudo, os anjos, os querubins e também os animais aqui da terra, o Senhor quis dar detalhes para esse ser humano, porque além da essência divina que os seres celestiais, anjos, querubins, serafins já possuíam, o Senhor disse: não tá bom, eu quero dar um detalhe para esse ser, e para esse ser aqui eu quero dar um detalhe, eu quero dar algo a mais. Para este ser humano, o Senhor dá a possibilidade do livre arbítrio. E no momento que o Senhor dá o livre arbítrio para esse ser humano, este que é a imagem e semelhança, acontece um alvoroço no céu. Porque todos os seres celestiais olham e dizem: como assim? Como assim? Porque os seres celestiais não têm livre-arbítrio. Eles têm toda a natureza humana, aliás, divina, porém não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio somente o ser humano tem. Porque todos os seres celestiais, eles foram criados com a essência divina. E com a essência divina, eles não têm a possibilidade de sair da presença de Deus. Eles precisam estar o tempo todo adorando e dizendo aleluia, 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 a todo tempo, 24 horas por dia. Eles precisam estar, porque eles não
também estava glorificando, ele também estava louvando, ele também estava glorificando. Porém, o livre-arbítrio, ele não vem sozinho. O livre-arbítrio, ele vem com um combo de outras possibilidades. Um deles, a curiosidade. A curiosidade, que é incendiada pelo desejo. E o desejo, ao contrário de que muitos pensam, o desejo não é um atributo humano, o desejo é um atributo celestial, é divino. Porque o desejo é a força motora da criação, é a força motora da criação, é o que nos une a Deus, é o desejo que está na presença. Mas esse ser humano, cheio de desejo, desejante, e agora com o livre-arbítrio, curioso, passeando no jardim, contemplando todas as doçuras, contemplando tudo aquilo que divino está, e como é bom estar na presença de Deus, e como é bom estar ao lado de Deus, como é bom contemplar as coisas do Senhor. Mas de repente, aquele ser humano dotado de livre-arbítrio e curiosidade, ele se olha, ele olha para o outro lado, porque a curiosidade do ser humano, ela leva ele a buscar novos mundos, novos olhares, coisas novas. E o desejo, ele se manifesta na falta. O desejo, ele vai se manifestar na falta. Ninguém tem desejo daquilo que tem. Quem está solteiro quer casar, quem está casado quer separar, e assim vai. Entende? O desejo se manifesta na falta, naquilo que você não tem. Então aquele ser humano aqui, ele olha do lado de fora e ele diz: não tem problema nenhum, é só um passeio. E começa a passear pelo mundo e vislumbrar, e diz: nossa, que legal tudo isso aqui, isso aqui é da hora, nossa. E o mais da hora é que aqui não tem regras, aqui eu posso tudo. E ele começa, passeia e volta novamente na presença do Senhor, e ele faz tim-tim com o Senhor, e ele volta, e aquilo está maravilhoso. E o Deus do Senhor se alegra, porque o domínio próprio, ele é uma virtude que o ser humano, quando ele a possui, ele agrada a Deus. O ser humano que tem domínio próprio, para poder olhar tudo, e a palavra do Senhor diz que nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. E ele diz assim: olhar tudo, tirar proveito daquilo que é bom. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E esse ser humano que passeia o tempo todo, ele vai e brinca, e ele olha para Deus, e oh Senhor, muito obrigado. Mas a curiosidade e o desejo, quando se afasta, e quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais esse desejo aumenta. Porque quando nós estamos na presença de Deus, esse desejo aqui, ele é completo, porque o desejo foi criado para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. Mas quando nós nos afastamos, nós percebemos uma falta, nós percebemos que está faltando algo, e a gente começa a passear. A gente começa a passear, e de repente, no meio disso tudo, vem a curiosidade. E a gente diz assim: por que não uma nova experiência? Por que não conhecer de algo que eu ainda não conheço? Por que não experimentar de coisas que eu ainda não experimentei? Por que não? Ele volta. Aí quando o ser humano volta novamente na presença de Deus, ele se sente envergonhado, porque ele percebe que alguma sujeira aconteceu, e ele não consegue mais se aproximar da forma que era, da maneira original. Aí ele volta para trás, porque ele se sente envergonhado, volta novamente a passear, às vezes até com certo arrependimento. Mas ele volta novamente e ele diz assim: poxa vida, alguma coisa está acontecendo. E de repente ele percebe que a noite ele já não está conseguindo mais dormir. E de repente, no meio dessas experiências, ele percebe que no meio da madrugada ele está acordando, ele percebe que não consegue mais se sentir satisfeito, completo. E ele percebe: poxa vida, o que está me faltando? Então ele começa a buscar novas experiências. Ele começa a buscar experiências com substâncias, com bebidas, com festas, porque todo mundo
estava por lá dizia que era muito bom, era maravilhoso. Mas ele dizia: não tem problema nenhum, é só um pouquinho, mas eu não posso me esquecer de quem me criou. E ele volta novamente para a presença de Deus. Mas ele olha lá e ele percebe que ele está um pouco diferente. Então ele já fica um pouco de lado. Ele não tem coragem mais de olhar na frente. Ele não olha mais Deus nos olhos, porque agora ele está envergonhado, porque ele está um pouco sujo. E ele volta novamente, esse ser humano volta novamente. E ele diz assim: eu preciso focar, eu preciso ter foco. E agora